aqui. Então, damos início ao Contestágio e hoje temos a presença do Alan Hatch, que possui mais de uma década de conhecimentos na área da tecnologia. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fazer a gentileza de desligar. Então, o Alan tem mais de uma década de conhecimentos na área de tecnologia, é especialista em engenharia de software e banco de dados, possui MBA em gerenciamento de projetos, já palestrou e coordenou diversos eventos de Agile pelo Brasil, já atuou em diversas jornadas de transformações digitais de grandes instituições, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. E com toda essa bagagem, hoje está conosco no Contestágio falando sobre a jornada da transformação digital. Alan, seja bem-vindo e eu passo a palavra para você. Muito obrigado, pessoal. Eu queria agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui essa noite com vocês e espero poder transmitir um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né, que eu adquiri. Vou fazer uma breve introdução aqui minha, tá? Eu vou já compartilhar minha tela, que eu montei uma apresentação. Cadê? Apresentação, share. Me avisa se tiver tudo ok. Tudo certo, aparecendo normal. Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Alan Hatch, né? Alan Hatch Ferreira. Estava conversando um pouquinho aqui, né? Conhecendo um pouquinho mais, depois a gente abre para se conhecer também. Quem tiver perguntas, eu não vou conseguir acompanhar tanto o chat aqui, porque eu estou com 2 monitores, então um fica a apresentação, o outro fica a câmera. Se tiver algumas perguntas, vai mandando aí, tá? Não vamos deixar isso um monólogo, vamos conversar mesmo, vamos ser bem dinâmicos aí, que a noite sai mais fluida assim, tá? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da jornada da transformação digital, tá? Eu vou explicar como que surgiu isso tudo, né? Essa jornada foi muito através de experiências e estudos, não só das empresas onde eu trabalhei, né? Mas também de outras instituições, né? Foi muito do que a gente pegou aqui para criar essa jornada, né? Essa ilustração que eu vou mostrar para vocês veio do Gartner, né? Então, referência aí no mundo de tendências, tecnologias e tudo mais. Eu vou contar um pouquinho para vocês, mostrar para vocês essa jornada, espero que vocês tenham uma boa noite aí de aprendizado, beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, né, eu sou Alan, hoje eu sou Agile Coach, tá? Trabalho com métodos ágeis já desde 2013, se eu não me engano, se não me falha a memória. Hoje, efetivamente, trabalhando como Agile Coach na empresa Meta, tá? Então, a empresa onde eu estou atualmente, é uma empresa que presta consultoria aí em métodos ágeis, né? A gente trabalha dentro de várias instituições, Globo, Renner, Raizen, enfim, tem muita gente aqui, uma empresa bem legal, tá? Como a Nina comentou, eu faço parte aí de algumas comunidades, vamos dizer assim, né? Eu tenho a minha própria comunidade que eu criei com alguns amigos, a gente está, né, querendo trazer mais pessoas, que é a API Ágil, né? Essa comunidade aqui a gente quer desmistificar bastante coisa aí dos métodos ágeis, então, né, workshop mão na massa, né? Tem uma galera muito engajada lá. Mas eu também faço parte de outras comunidades, né? O Agile Brasil, tive o prazer do ano passado ser coordenador do Agile Brasil Sul, então eu selecionei ali as palestras que passaram, né, pelo evento. Coordenador do TDC também, um grande evento aí de tecnologia. Já apareci na Agile Trends, Agile Trends Cove, Agile Floripa. Tem uma comunidade que é o Lean Space, que é uma comunidade lá de Florianópolis também, de onde eu passei os últimos 7 anos aí, né? Trabalhando em Florianópolis, a gente criou essa comunidade Lean Space. E, enfim, sou muito ligado à comunidade, muito ligado a conhecimento, né? A transmitir conhecimento, porque, na verdade, eu mais aprendo do que eu ensino às outras pessoas, né? Então, estar aqui hoje com vocês também eu vou aprender demais, né? Só para montar o material a gente já aprende bastante. Beleza? Bom, então vamos começar. O que eu queria desmistificar um pouquinho aqui para vocês? A gente tem muita coisa assim que não é muito bem clara, falando o que é uma transformação digital, né? Ali o TD é transformação digital.
Então, pegando aí todos os 7 anos que eu passei trabalhando efetivamente com transformações digitais em órgãos públicos, né, tribunais de justiça, prefeituras, governos de estado, e essa é a minha descrição em si do que é uma transformação digital, né, que é utilizar a tecnologia como meio para transformar o modo como a organização oferece os seus produtos e serviços para os seus clientes, tá? Só que também ela tem que não só olhar para os seus clientes, tá? Esse é o grande, acho que é o grande ponto aí que as empresas acabam pecando bastante. Por quê? Além do seu cliente, além de você se comunicar, além de você passar os seus serviços, né, para o mundo digital para o seu cliente, você também tem que ver os seus processos internos. E nisso é que as pessoas pecam muito, né? As organizações pecam muito. Elas não olham diretamente para o seu cliente, elas simplesmente jogam as pessoas no mundo digital, né? Jogam seus processos, os seus serviços externos no mundo digital e acabam esquecendo dos processos internos, né? Então, eu passei por isso recentemente, quando eu troquei aí de empresa, em que uma parte do processo foi digital, no caso a entrevista em si, né? Mas chegou uma parte de documentação, ainda a documentação toda física, e aí tem aquele transtorno de você ter que mandar o documento lá para a empresa, tirar, imprimir o documento, né? Ter o papelzinho, enfim, e isso aí é um transtorno gigantesco, ainda mais a gente falando aí no cenário de pandemia, né? E aí, existem muitos desafios quando a gente fala de uma transformação digital, né? Primeiro, a maioria dos processos dentro das organizações são ineficientes, tá? E aqui, organizações que eu digo, pessoal, qualquer tipo de organização, tá? Privada, pública, ONG, enfim, a maioria dos processos são ineficientes, né? Quando a gente fala de transformação digital, geralmente a gente fala de adquirir tecnologias caras, né? É caro você fazer uma transformação digital. Você vai encontrar muita resistência à mudança, né? Então, as pessoas, geralmente pessoas que já estão há muito tempo dentro da organização, que já cresceram, já estão num cargo mais elevado, que sempre trabalharam da mesma forma, e aquela forma trouxe resultado para a organização, você vai acabar encontrando muita resistência para mudar a forma de trabalho dessas pessoas, né? Muito dessas transformações, como eu falei, são demoradas, então leva muito tempo para você fazer uma transformação digital. Não é um negócio que você fala assim, eu vou implantar isso aqui agora somos digitais. Isso não existe, tá? É uma jornada mesmo, por isso o tema da palestra é uma jornada. A maioria dos processos, até então, né, a gente está falando aqui no cenário até durante a pandemia, não são digitais, tá? Muitos processos das empresas não são digitais. Eu canso de ver assim, ó, foto no LinkedIn das pessoas trabalhando de home office, mas do lado uma pilha de papel assim, ó, gigantesca que as pessoas ainda têm que trabalhar, têm que olhar naquela documentação gigantesca, né? Mas o principal problema é que os processos são complexos, né? E quando a gente fala de organizações exponenciais, aí, organizações gigantes, são mais complexos ainda, né? Quanto mais nós, mais pessoas, mais setores, mais interações, mais os processos são complexos. E isso é um baita do desafio. Bom, e aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Dentro da organização de vocês, né? O seu cliente ou o seu colaborador, ele tem ou já teve dificuldade em utilizar algum serviço da sua organização? Fala aí no chat, responde aí no chat para mim. Já teve um serviço, sei lá, um serviço de RH, um serviço de finanças, qualquer tipo de serviço? Acredito que a maioria já teve, né? Ainda mais agora nessa época aí que tá um caos, assim, né? A pandemia gerou um caos. Como que é a relação do seu cliente ou do seu colaborador quando ele utiliza um serviço da sua organização? Essa é a grande pergunta. Como que é? Será que geralmente é assim, né? Você pensa, puxa vida, vou ter que fazer aquilo, vou ter que falar com o RH, vou ter que falar com o pessoal financeiro, né? Será que geralmente é assim? O seu cliente também, ele não tem essa expressão? Será que não é assim também? É chato você usar um serviço, você
tá lá, por exemplo, você tem que utilizar um serviço de um banco, né? E aí você tem que entrar numa fila de espera daquele banco. É chato você ficar numa fila, né? Muito chato. Enfim, ainda mais quando a gente está falando de que você, órgão público, Correios, enfim, qualquer tipo de organização, a gente sabe que quando tem uma fila, é muito chato você ficar esperando aquilo lá, né? Só que tem um cenário pior ainda, que é esse, né? Que quando você sai totalmente satisfeito daquele serviço, não resolveu o seu problema. Você foi lá, muitas vezes você deslocou para o outro lado da cidade, ou até em outra cidade, e na hora que foi utilizar aquele serviço, não resolveu o seu problema e você sai de lá furioso. Né? Esse é o pior dos cenários. Mas aí, dentro da organização de vocês, isso acontece? Ó, eu tenho 99,9% de certeza que sim, tá? Na maioria das organizações isso acontece. Tá bom? Então, esses são os desafios que a gente tem que, sim, quando a gente fala de transformação digital, é uma ótima oportunidade para a gente olhar para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, ver a relação que eles têm com os serviços que a gente presta para eles e transformar com o foco deles, pensando no cliente, pensando no colaborador. Tá? E aí surgiu muito, né, no LinkedIn essa pergunta, né? Quem mais acelerou a transformação digital na sua organização? Ah, foi o setor de TI? Foi o setor de RH? Foi o CEO? Né? Foi o setor de agilidade, se você tiver lá um setor de agilidade? Ou foi o coronavírus? Né? Isso saiu muito aí, principalmente no ano passado. Agora já está meio batido, mas no ano passado isso aqui no LinkedIn, no Facebook era o que mais aparecia. Só que assim, eu fico questionando, será que foi mesmo o coronavírus que acelerou a transformação digital na sua organização? Ou ele simplesmente fez com que as pessoas fossem para o mundo digital de forma caótica? Né? Então, essa é a reflexão que eu faço. Você simplesmente colocar as pessoas de home office, você simplesmente comprar uma tecnologia, você não quer dizer que você fez uma transformação digital. Né? Como eu falei, você não implanta uma transformação digital. Agora eu uso um software, eu tinha aqui o papel, agora eu uso um software. Eu fiz uma transformação digital? Não, tá? A transformação digital vai muito mais além disso. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais aqui. Então, aí o tema da nossa palestra é a transformação digital, ela é uma jornada, tá, pessoal? Você não chega e implanta, agora somos digitais. Isso não existe. Como eu disse lá, você vai encontrar muita resistência, você vai encontrar processos muito complexos e isso aqui tem que ser uma jornada, tá? Pouco a pouco, melhoria por melhoria, passo a passo. Por isso do meu questionamento. O Covid-19 foi tipo assim, né? Ó, de um dia para o outro precisamos estar em casa, precisamos ter distanciamento e agora por causa disso minha empresa realizou uma transformação digital porque o pessoal está em casa e usa o Teams ou usa o Zoom para se comunicar. Não, né? Que experiência que as pessoas estão tendo em cima disso? Né? Como que eu estou melhorando o ambiente, os serviços que eu estou prestando para as pessoas em cima disso? Né? Então, por isso que eu digo que isso aí é uma jornada, né? Uma jornada longa. E quando eu falo de jornada, pessoal, eu não estou falando de touch points, tá? Uma jornada, ela conta uma história. Toda jornada, ela conta uma história. Então, a sua organização, ela, desde o momento em que ela foi criada até o momento que ela tem hoje, ela tem uma história, tem a jornada dela, né? Então, isso é que a gente fala da jornada de transformação digital. Você vai contar uma história em si que a sua organização passa, né? Ou passou, ou está passando, tá? E o que eu vou trazer aqui para vocês é justamente uma visão de um estudo, experiências que a gente teve dentro de uma grande empresa que eu trabalhei, tá? Essa jornada, pessoal, ela é assim, ó, aprendizado contínuo, né? Não, vocês, assim, vai acontecer muita coisa errada, vai ter muito aprendizado, por isso que é um loop, é contínuo, tá? Não tem certo ou errado, tem aprendizados, né? Tem hipóteses e aprendizados depois que você valida aquelas hipóteses. Então, como eu disse, não existe bala de prata, tá? Eu tenho visto até algumas pessoas aí trazendo frameworks assim para realizar a transformação digital. Eu, sinceramente, não compactuo com isso, tá? Para mim, cada organização tem seu contexto, tem seu cenário.
Então, não existe bala de prata, não confie em alguém que vai falar assim, ó, eu vou usar isso, e você vai realizar a sua transformação digital. Não, tá? Tem contexto que tem que ser avaliado, pessoas que têm que ser avaliadas, processos que têm que ser avaliados, beleza? Então, como eu falei, nessa jornada existirão muitas incertezas, muitas suposições, muitas dúvidas e muitas lições aprendidas, né? É muito disso, é aquele loop que eu mostrei anteriormente, né? Aprendizado contínuo. Tá, aí a grande pergunta, né? Então, como que eu faço para oferecer os serviços digitais de qualidade? Como que eu começo, como que eu percorro essa jornada? Primeira coisa, a gente tem que ter uma estratégia, né? A gente tem que colocar estratégia para transformação digital. Essa estratégia começa, essa aqui é a jornada, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Desde o momento em que a gente tem uma organização eletrônica, que é ali a primeira parte da jornada, até realmente uma organização digital, tá? Então, a gente vai passar por essas fases aqui da jornada, tá? Como eu falei, a primeira parte a gente fala sobre estratégia, né? Como que a gente começa a falar de estratégia? Nessa primeira etapa aqui, da etapa da informação. Então, a primeira parte da minha jornada, eu vou ter que fazer o quê? Levantar muita informação e me contextualizar sobre o meu cliente, sobre os meus colaboradores, sobre os meus processos. Enfim, eu tenho que levantar dados, tenho que levantar informações que vão me guiar nessa jornada. Né? A gente não pode mais ser fazendo as coisas no achismo. Né? Hoje não tem mais isso de achismo. A gente tem que ser baseado em dados. Tá? E com isso a gente começa a fazer um planejamento. Primeira coisa de tudo é fazer um planejamento, mas a gente sabe que esse planejamento ele vai mudar conforme a gente vai andando pela jornada, ele vai mudar. E é normal que mude. Não queiram que um plano seja 100% eficaz. Não existe isso. Tá? E como que a gente faz esse planejamento? Eu gosto de unir os dois mundos. Eu gosto de unir os métodos ágeis e gosto de unir o tradicional aí, né, o PMBOK. Eu não sou uma pessoa que sou averso a PMBOK, não sou uma pessoa que sou averso a Scrum, a XP, enfim. Eu acredito que você tem que ter o seu toolbox, né, sua ferramenta, sua caixa de ferramentas, e a partir dela você identificar um problema e falar assim, para esse tipo de problema eu posso utilizar essa ou essa ferramenta, né? Então eu não sou averso a nenhum tipo de método, nenhum tipo de framework, tá? Faço a primeira pergunta, tá? Qual o problema que eu quero resolver? E quais ferramentas eu tenho disponíveis na minha caixa de ferramentas para resolver esses problemas, tá? Então, seja métodos ágeis, seja métodos tradicionais, para mim não tem diferença. Estou resolvendo um problema no final das contas, tá? Mas, enfim, métodos ágeis, OpenBOK é muito bom para a gente fazer um planejamento, né, inicial lá da nossa jornada. Como que a gente faz, então, isso? Muito através dos dados. Quais são os desafios que a gente tem? Quantas pessoas essa transformação vai captar? Qual que é o perfil do meu cliente? Quais são os dados que eu já tenho dentro da minha organização que vão me ajudar a verificar os problemas que eu posso ter e aí eu vou pensar em soluções. Então, aquilo que eu falei, muito voltado a dados, pessoal. Muito voltado a dados, tá? Isso é super importante. Deixem o achismo de lado. Deixem totalmente o achismo de lado. Por mais que, se a sua organização hoje em dia ela não tem um sistema, né? Ela trabalha muito, por exemplo, com planilhas, com Word. Ali dentro já tem muita informação que você pode tirar e fazer um planejamento para iniciar essa jornada, tá? Alguns exemplos, então, né, de algumas métricas, eu gosto muito de pegar esses dados e montar um dashboard, né, que vai transpor essas métricas para todo mundo dentro da organização. Então, por exemplo, quantidade de projetos que agora são digitais, né, versus aqueles que ainda são físicos, número de acesso dentro das ferramentas. Então, se eu comprei uma ferramenta que ela vai me ajudar no meu dia a dia, será que as pessoas realmente estão utilizando aquela ferramenta? Será que aquele processo realmente deixou de ser físico, né? Como que eu consigo verificar isso? Através do número de acesso. Se a minha organização está utilizando uma ferramenta que ela vai
permear por toda a organização, é natural que os acessos cresçam conforme o tempo vai passando. Então, isso é uma ótima métrica para vocês verem se está tendo, se a sua jornada está sendo eficaz, tá? Se você está atingindo, realmente conseguindo fazer essa transformação digital. Outro dado bem importante, quantidade de assinaturas digitais, né? Isso é muito importante. O exemplo que eu dei anteriormente do processo que eu passei dentro da RH, toda a parte de assinatura foi física. Então, isso, nossa, me gerou um transtorno terrível. Era uma empresa com muitos funcionários, né? Eu tive que ir até a empresa, pegar toda a papelada lá, assinar, né? E aí a gente sabe aí de risco que a gente pode estar passando, né? Nesse período. Então, quando você fala de quantidade de assinaturas digitais, é o quê? Você conseguir fazer com que os documentos dentro da sua organização não sejam mais assinados fisicamente, né? A punho. Então, tem diversas ferramentas que a organização pode adquirir para que todo esse trâmite seja digital, né? Ferramentas assim, ó, de custo baixíssimo, tá, pessoal? Eu, inclusive, já participei de projetos em que a gente fez uma ferramenta que assinava digitalmente. Então, você tem que ter todo o respaldo aí também administrativo e jurídico para fazer esse tipo de transformação, de ferramenta, para utilizar esse tipo de ferramenta, mas também é possível, né? Quantidade, número de folhas impressas é outra métrica super legal. Então, se você não precisa mais ficar imprimindo a documentação dentro da sua organização, né, e você conseguir tirar isso, hoje as impressoras conseguem te dar esse tipo de informação, também é um ótimo número para você seguir, né? O lead time dos processos. O que é o lead time? É o tempo do processo de ponta a ponta. Então, desde o momento que ele nasceu até o momento que ele foi finalizado, né, que ele foi concluído. Quando a gente fala de processo físico, a gente tem que ter o papel, esse lead time geralmente é alto, né? Por quê? Porque as pessoas têm que trabalhar uma pessoa por vez. Então, o papel está na minha mão, eu acabei de trabalhar, passo para outra pessoa, a pessoa está lá, acabou de trabalhar, passa para outra pessoa. Então, não tem paralelismo nisso, né? Você não consegue que várias pessoas trabalhem no mesmo processo, no mesmo tipo de processo, né? Com o mundo digital, não. Você consegue fazer o paralelismo e aí isso faz com que o tempo diminua, consequentemente, o seu processo será mais eficiente. Tá? Mesma coisa o lead time dos setores, é uma ótima métrica. Você tem, por exemplo, setores que antes trabalhavam todos com processos físicos e hoje trabalham com processos digitais, você vai ver que a eficiência desses setores será muito melhor, mas muito melhor mesmo, pelos motivos que eu falei aqui, né, do paralelismo e tudo mais. Outra grande forma de vocês planejarem, né, quando a gente está falando de muitas incertezas, a gente está falando de problemas complexos, não existe nada melhor do que design thinking e service design. Então, design thinking, né, são uma abordagem para você resolver problemas complexos, né? O service design é justamente você aplicar o design thinking dentro de serviços, né? Então, como que eu consigo planejar como o meu serviço vai interagir com o meu cliente, como que o meu serviço vai interagir com o meu colaborador, como que é a experiência do meu cliente utilizando aquele meu serviço digital, como que vai ser a experiência do meu colaborador utilizando o serviço digital, né? Então, essas ferramentas, Design Thinking e Service Design, auxiliam muito nesse planejamento, tá? Muito mesmo. Beleza. Vamos, então, nós iniciamos, na verdade, né, a nossa jornada aqui de transformação digital. A gente passou para a área da informação, onde nós coletamos todos esses dados, né, levantamos todos os desafios ali, e a gente começou a percorrer essa jornada, tá? Agora, a segunda parte dessa jornada é a etapa de interação, tá? Essa etapa de interação, como que acontece? É uma fase muito de engajamento, tá? De você pegar aquelas informações, pegar aquele planejamento e realmente colocar em prática. Mas um grande desafio aqui é justamente o engajamento das pessoas. Tá? Você sozinho, você não consegue fazer uma transformação digital sozinho. Você tem que encontrar as pessoas certas que vão te ajudar a realizar aquela transformação digital.
E eu, pessoal, eu sei bem disso, porque a transformação digital maior que eu participei impactou mais de 180 mil pessoas, né? O pessoal que mora em Santa Catarina aí deve saber do projeto do governo sem papel que teve em 2019. Impactou mais de 180 mil pessoas. A expectativa é que impacte o estado inteiro, 7 milhões de pessoas, né? Então, assim, não tem como uma empresa, uma organização única fazer isso sozinho, uma pessoa fazer isso sozinho, tá? Precisa engajar as pessoas, que elas vão te ajudar a que o conhecimento, que as informações sejam encadeadas, né, para as outras pessoas, e aí você consiga mesmo um maior engajamento dessas outras pessoas, tá? E eu ouvi assim, ó, muito dessas frases motivadoras, né? Que era assim, quem nunca ouviu isso, né? Em qualquer tipo de iniciativa. Mas sempre fizemos assim. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Eu ouvi isso de uma pessoa falando desde o treinamento. Isso não vai dar certo. É muito trabalho. Ainda bem que já estou para me aposentar. Escutei isso, ainda bem que já estou para me aposentar. Eu vou ter que fazer o trabalho do outro. Né? Aquela caixinha assim, eu só faço meu trabalho, só faço meu trabalho, só pago para isso, só faço isso. Também já ouvi, vamos nos livrar de tudo isso antes, assim a gente se livra do trabalho. Ou seja, pega toda aquela papelada, joga para o carinha ali do lado, joga para o setorzinho do lado, que aí ele se vira e a gente não tem que fazer. Já escutei isso. Mas também escutei coisas boas, né? Já estava na hora. Finalmente vão fazer isso. Que ótimo, já estava na hora de sermos digitais. Seremos muito beneficiados. Vai facilitar muito nosso trabalho, né? E também tenho orgulho de poder fazer parte dessa transformação. Quando você ouve isso aqui, pessoal, são essas pessoas que você tem que pegar do seu lado, trazer elas para o seu lado, que elas que vão te ajudar a realmente realizar a transformação, né? Como eu disse, você sozinho você não vai conseguir fazer, tá? Então, as pessoas, quando você escuta esse tipo de frase, né, esse tipo de argumento aqui, peguem essas pessoas e tenham elas como aliados, tá? Elas que vão ser disseminadoras aí do conhecimento e que vão alavancar a transformação digital no final das contas, tá? Então, percebe que o que eu estou falando aqui tem pouco a ver com tecnologia, pouco a ver com ferramentas e muito mais com pessoas, muito mais com engajamento, né? E eu gosto muito desse círculo aqui, que é o Golden Circle, né, do Simon Sinek. Sempre quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu tento utilizar ele, que ele fala, né, o conceito, comece pelo porquê. Então, ao invés de você impor para as pessoas, agora você vai utilizar tal ferramenta, agora você vai fazer assim o seu processo, agora vai acontecer isso assim assim. Não, começa explicando o porquê que a pessoa tem que utilizar aquela ferramenta, o porquê que a pessoa tem que mudar a forma como ela trabalha, quais são os benefícios que aquilo vai trazer para ela e para a organização, né? Então, é muito desse conceito do Golden Circle, comece pelo porquê. Né? Faça com que a pessoa se sinta dona também daquela transformação. Porque senão, ela vai fazer de tudo para aquilo não acontecer. Né? E o engajamento, ele tem basicamente, né, eu gosto de utilizar 3 pilares, tá? A melhoria da eficiência dos serviços prestados. Eu bato muito nessa tecla que o trabalho que a pessoa vai começar a fazer agora no digital, ela vai sim ter uma melhoria na eficiência, né? Consequentemente, uma otimização do tempo dela. Ela vai ter mais tempo para fazer outras coisas, talvez muito mais importantes, ou melhorias dentro do processo dela, né? E também um grande pilar que toda organização busca, que é a redução de custo, né? Quando a gente fala parece que é besteira, mas quando a gente fala de papel, pessoal, papel é caro, né? Quando você vai comprar qualquer tipo, vai imprimir alguma coisa, é muito caro, muito caro. Então, quando você coloca isso exponencialmente numa organização muito grande, é um dinheiro gigantesco, né? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui era um treinamento que eu e alguns amigos a gente fez na transformação digital do governo de Santa Catarina, né? Que eu falei, era o governo sem papel.
Então, a gente tem aqui algumas fotinhas dos treinamentos. Toda aquela parte de informação lá no início da nossa jornada, a gente pegava essa informação, né? A gente criou muito material didático para as pessoas, para que elas soubessem como que ia ser o trabalho delas, como que isso ia impactar não só ela, mas também o cidadão, né? E nessa fase aqui, que eram os treinamentos, que aconteciam de segunda a sexta, foram 3 meses assim, de treinamento, onde a gente justamente buscava o engajamento das pessoas, onde nós escutamos essas frases, né? E a gente trazia aí as pessoas que a gente queria do nosso lado, né? As pessoas que iam realmente fazer o impacto da transformação, né? Então, tinha muito material, vou até passar aqui um pouquinho, ó. Não só treinamentos presenciais, tá? Aqui eu tinha falado de treinamentos presenciais, mas treinamentos online, justamente para impactar as pessoas que não conseguem, né, participar dos treinamentos presenciais. Aqui a gente está falando, por exemplo, aqui o treinamento era na capital, né, lá em Florianópolis. Aqui a gente fazia no YouTube, para quem não conseguisse participar, então o pessoal do interior, ou que nem lá no espaço físico, né, reduzido, não podia ter tanta gente. Aqui a gente fazia o mesmo treinamento do presencial, com as mesmas informações, com os mesmos dados, só que no YouTube, tá? E uma forma de engajar, como eu tinha mostrado lá, vai de conta com um dos 3 pilares, que é o seguinte: quando a gente fala de processo físico, pessoal, e aí estou falando qualquer tipo de processo, tá? Como eu falei, o papel é caro, então se 12 milhões de processos físicos fossem digitais, e acredite, 12 milhões de processos físicos é pouca coisa comparada ao que algumas organizações têm, né? Isso geraria uma economia, pessoal, de 360 milhões de reais. Tá? Então, é muita coisa, muita coisa. E aí, isso a gente mostrava nos treinamentos e fazia parte do engajamento. Tá? Um outro dado legal é que, se a gente empilhasse esses papéis, esse monte de papel, seria equivalente a 1.760 prédios de 6 andares. Tá? Literalmente. A gente está falando aqui de uma cidade feita de papel. Né? Então, quando a gente mostrava esse tipo de informação, não era assim, queremos fazer por fazer. Não, a economia é real. Né? O motivo que a gente está fazendo isso aqui é para ter uma economia real, que a gente vai tirar de gastar dinheiro com papel e outras coisas, né, que tem tudo envolvido em volta do papel, e começar a colocar dinheiro em lugares mais importantes. Por exemplo, aqui, como a gente está fazendo a associação no governo, a gente está tirando o dinheiro que é para comprar papel, insumo, né, thinner, caneta. E por que esse dinheiro não vai para a saúde, para a educação, né, para a infraestrutura? Então, existia um porquê da gente estar fazendo isso, tá? E a partir desse tipo de engajamento, aí existiam outras mais, é que a gente pegava e trazia as pessoas para o nosso lado, né? Então, como eu comentei, muito material de apoio, tá? As pessoas têm que ter de fácil acesso como que elas vão trabalhar a partir de agora. Eu vou utilizar uma nova ferramenta? Como que você acessa essa ferramenta? Eu vou ter que assinar o documento de forma digital? Como que é a assinatura digital? Como que eu faço isso? Onde que eu me encontro? Então, quanto mais informação de rápido acesso, melhor, tá? No nosso caso aqui, a gente criou esses guias rápidos, né? Que as pessoas tinham ali um PDF, né? A gente disponibilizou em diversos sites aí para as pessoas. Eu quero saber agora um processo como que eu assino digitalmente. Tinha lá a informação de como a pessoa assinava digitalmente. Eu quero saber como que eu incluo lá um documento dentro do sistema que veio, por exemplo, uma nota fiscal física, como que eu faço para ela ser digital? Tinha lá informação bem rápida para ele, tá? Informação em texto, informação em vídeo, enfim, tinha muita informação. Beleza, continuamos percorrendo aqui a nossa jornada, né? Então, a gente passou pela fase da informação, né? Levantamos os dados, passamos pela fase de interação, que é o quê? O engajamento, e já colocar
muito desses processos no mundo digital, tá? Aqui tem alguns bullets que podem ou não ser perseguidos, que é automação de processo, workflow, né? Deixar os dados mais acessíveis. Isso são bullets que nos norteiam, tá? Mas não necessariamente eles precisam acontecer. A terceira fase, pessoal, é a fase de transação. Aqui entra muito da questão da inovação, né? Então, é uma parte muito legal que vocês conseguem trazer inovação para dentro da organização de vocês. Por quê? Você já tem alguns processos que são digitais, vocês já são baseados a dados, já tem muita coisa dentro de bancos de dados dentro da empresa. Vocês já podem fazer parcerias com outras organizações utilizando esses dados, né? Tem uma parte de segurança. Então, essa etapa é muito propícia para a gente falar de inovação, tá? E como que a gente fala sobre inovação? Então, muito do que a gente utilizava era com design thinking, né? Então, a gente olhava para os nossos processos, olhava para o nosso cliente, aí de novo, foco no cliente, o foco no colaborador, utilizando ferramentas de design thinking, tá? E aí, tinha muita... Como que a gente tirava, assim, o viés das pessoas, né? Porque quando a gente mapeava os problemas aqui, era aquela coisa, né? Mas sempre fizemos assim, ou como que eu posso ser disruptivo, como que eu posso tirar o viés da cabeça das pessoas, que as pessoas sejam mais inovadoras em si, né? E uma técnica que eu gosto muito de utilizar é o e se. Então, eu chegava e perguntava para as pessoas assim, ó, tá, você está vendo N empecilhos aqui no seu processo, na sua organização, tá, mas e se fosse lá nos Jetsons? Se você tivesse toda a tecnologia do mundo, como que seria o seu serviço? Como que seria a comunicação com o seu cliente? Como que seria o serviço para o seu colaborador? Se tecnologia não fosse um problema para você? E se fosse nos anos 70? Que a gente não tem nada, né, de internet, a gente tem aí diversos outros problemas. Como que seria esse seu serviço aí? Né? Como que seria a relação com o seu cliente? E se tivéssemos a tecnologia dos anos 30, como que seria isso? Né? E se você fosse o tio Patinhas, tivesse todo o dinheiro do mundo? Dinheiro não é problema para mim. O que você faria para melhorar aquele seu serviço para o seu cliente, para o seu colaborador? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente começa a tirar alguns vieses das pessoas, tipo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a tecnologia necessária, o meu cliente é assim, meu cliente é assado, o meu colaborador é assim, né? Eu preciso disso, disso, disso. Aqui é uma forma justamente de tirar esse pensamento das pessoas para que elas consigam trazer soluções inovadoras. Né, o exemplo que eu estou dando bastante aqui, já falei um pouquinho, que é do governo sem papel. Esse é uma transformação que eu comecei a participar dela, né? Desde o início, foi lá no comecinho de 2019, na verdade 2018, mas começou efetivamente em 2019, e que a gente tinha na cabeça que seria, assim, aí uma jornada longa, ainda né? Ainda vejo que tem muita coisa para ser melhorada, mas a gente deu um start lá bem importante em 2019, tá? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Então, por exemplo, na economia, dinheiro. Em 5 meses de governo sem papel, o Estado economizou 14 milhões de reais e evitou o corte aí de 891 árvores. Como que a gente sabe disso, pessoal? Dados. Tá? Toda a nossa jornada movida a dados. Então, a gente tinha essas metas, a gente queria saber realmente qual era o impacto. A expectativa de economia com essa transformação digital é mais ou menos 29 milhões de reais por ano. Tá? Para quem conhece Florianópolis, a gente tem lá as duas pontes, né? A Pedro Ivo e a Colombo Salles. Esse valor de 29 milhões é o valor da reforma das duas pontes. Então, a economia nessa transformação digital, por ano, é possível reformar as duas pontes
que ligam a ilha de Florianópolis ao continente. Tá? Então, olha o impacto que realmente a gente queria trazer. Tá? E esse número aqui, eu não trouxe ele atualizado, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que é muito maior. Muito maior. Tá? E aí, pessoal, a gente chega na última fase, que é a fase de integração. Né? Então, perceba, a gente já passou pela fase de informação, muita informação para as pessoas, passamos pela interação de engajamento, transação, trouxemos processos inovadores, né? Tiramos qualquer viés de mudança de trabalho das pessoas. Agora a gente está falando uma fase de integração, onde a gente está trazendo tecnologia de ponta para a nossa organização. Tá? Então, por exemplo, chatbot. Como que eu posso utilizar chatbot para oferecer o melhor serviço para o meu cliente, para oferecer o melhor serviço para o meu colaborador? Né? Chatbot já é uma realidade. Como que eu posso, então, agora olhar para o meu processo e colocar essa tecnologia para melhorar a experiência do meu cliente? Né? Não só chatbot, mas o blockchain. Tem muita pouca coisa ainda rolando de blockchain. Né? A gente sabe aí que é uma tecnologia assim, ó, incrível, principalmente quando a gente está falando, né, de dinheiro. Então, imagina se todas as transações fossem feitas no mundo digital utilizando blockchain. Na minha visão, a gente acabaria com a corrupção. Sabe? Por quê? Porque isso aqui é rastreável. A gente sabe por quem passou, qual a mão que passou. Né? Existem estudos, até se vocês pesquisarem, existem estudos utilizando blockchain para tentar diminuir a corrupção. Né? Então, é uma ótima tecnologia para a gente começar a alavancar, começar a utilizar mais. Né? E aí, quando a gente está falando também de blockchain, a gente está falando, né, de moedas virtuais, como que essa organização consegue agora, talvez, pagar outras organizações utilizando moedas virtuais? Né? Já existem bancos e diversas empresas que estão aceitando. Né? A Tesla aí, ó, o Bitcoin, a Tesla, né? Agora vai poder pagar com Bitcoin lá, o serviço da Tesla. Né? Então, olha o nível de avanço que está essa organização. Né? IoT, né? Então, internet das coisas, como que eu consigo utilizar a internet das coisas para oferecer a melhor experiência para o meu cliente, para o meu colaborador, de novo, olhando internamente dentro da organização. Tem diversos tipos de dispositivos. Eu já brinquei um pouquinho assim, mas meu é brincadeira de criança, né? Falta água lá na planta, o negócio manda um SMS, tipo, é só isso. Mas existem diversas ferramentas aí mais complexas, né, de IoT que a gente pode estar utilizando. Inteligência artificial. Inteligência artificial, pessoal. Isso aqui, junto com as outras tecnologias que eu mencionei, vão direcionar esse século. Né? Então, como que eu posso pegar a inteligência artificial e melhorar, de novo, melhorar a experiência do meu cliente, melhorar a experiência do meu colaborador? Né? Isso aqui é um avanço muito grande, né? E essas tecnologias, eu acredito assim, para a gente entrar na última etapa ali da jornada, eu vejo poucas organizações que estão nessa etapa. Pouquíssimas. Por quê? Primeiro, elas podem utilizar uma coisinha ou outra, mas será que elas estão olhando realmente para o cliente dela, para o colaborador dela? Né? Será que muita coisa não é só marketing? Aí eu tenho minhas dúvidas nesse sentido. E aí, a gente passa, então, de uma organização lá no início da nossa jornada eletrônica para realmente uma organização digital. Né? Então, essa é a diferença. Essas fases, pessoal, elas não necessariamente podem acontecer, né, contínuas. Tá? Elas podem se misturar, e é normal que se misturem. Eu só posso, então, utilizar chatbot, por exemplo, quando estiver na fase de integração. Não. Você pode utilizar desde do começo. Eu vou mudar meu processo, já quero colocar um chatbot ali, você pode fazer. Eu acho que você vai ter mais problemas no início? Talvez, depende da solução, depende do seu contexto. Como eu falei no início, né? Você precisa de dados para saber
se o chatbot vai te proporcionar uma melhor experiência ou não, né? Tem lugares que é muito bom ter lá uma inteligência artificial te atendendo, tem outros lugares que não é tão bom. Às vezes você precisa de um atendimento mais humanizado, né? Uma coisa um pouquinho mais personalizada, talvez não seja o melhor para a sua organização, tá? Mas, enfim, e esses bullets, como eu comentei, eles não necessariamente precisam mesmo aparecer durante a sua jornada. São pontos que a gente trouxe aqui através de experiências nossas, né? E através de estudos também do Gartner, para a gente deixar isso visível para as pessoas e elas verificarem, beleza, eu passei aqui na parte de automação, passei na parte de workflow, então talvez a gente esteja entrando aqui na parte de interação. Já estou fazendo compartilhamento dos meus dados, já tem muita coisa, já sou movido a dados, né? Então a gente já está pensando aqui na fase de transação. Estou trazendo novas tecnologias, estou me integrando com outras tecnologias, estou utilizando inteligência artificial, estou utilizando blockchain. Então, aqui a gente talvez já possa estar entrando numa fase de integração. Isso aqui, na verdade, não tem fim, né? A gente sabe, quanto mais tecnologias surgirem, mais oportunidades de interação e oportunidades de melhoria a gente vai ter. Tá? Mas isso é um panorama que a gente trouxe, enfim, como eu falei, baseado em muita experiência, baseado em estudos aí, tá bom? Bom, era isso, tá, pessoal? Para quem quiser conversar comigo aí, a gente vai ter um tempinho, né, de perguntas aí, quem tiver dúvidas. Mas quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, tá? Meu e-mail, meu LinkedIn estão aí, Instagram, QR Code também vai para o meu LinkedIn. Estou aberto aí para a gente conversar, não só aqui, a gente conversar depois. Beleza? Era isso, pessoal. Obrigado aí. Beleza. Obrigada, Alan. Obrigada, Alan. E antes da gente abrir para perguntas, se vocês quiserem já levantar a mãozinha ou mandar ali pelo chat, só quero lembrar que no dia 8 de junho, 8 de junho, que também numa terça-feira nós teremos a próxima edição do Contestágio, então nos acompanhe nas redes sociais do Inova Contestado, @InovaContestado, para acompanhar aí quem serão os nossos próximos palestrantes, os nossos temas. E agora, então, fica aberto a pergunta, se vocês quiserem encaminhar alguma coisa ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu já vou começar aqui, então, com a primeira. Alan, assim, com empresas, né? Você vê a questão da transformação digital, ela é muito mais como uma inovação fechada, onde tem que acontecer isso dentro da empresa ou não? Você acha que tem que ser aberta, assim, que a empresa tem que pedir levantar a mão ali, pedir ajuda para quem já está na estrada, e daí ir implantando, né, de fora para dentro? Como que você vê isso, esse caminho? Na verdade, assim, aquilo que eu tinha comentado, né? Eu não acredito que ninguém faça nada sozinho, tá? Então, eu acredito sim que tem que ser aberto, tá? Quanto mais a organização conseguir fazer benchmarking, ver aquilo que já deu certo em outras organizações, até em concorrentes, isso é normal, você visar o concorrente, ver o que ele está fazendo de bom e ver boas práticas que você pode aplicar aqui e superar aquele concorrente, né? Então, como eu falei, o conjunto, né, vai fazer com que o sucesso seja, vamos dizer assim, como que eu posso colocar? Seja mais atingível, né? Ele não não tenho certeza que vai ser um sucesso, mas com certeza, se você abrir isso e pegar, fazer benchmark com outras organizações, e eu já fiz isso, tá? Com concorrentes, eu abri mesmo concorrentes, pedi a opinião de pessoas lá de dentro, a gente trocava figurinhas e foi super sadio, foi super legal, porque você também abre uma linha de comunicação com eles, né? E aí você começa a pegar boas práticas, algo que deu certo lá dentro, e traz para sua organização. Se você ficar só no seu mundinho, a sua empresa ficar só no seu mundinho, você pode estar gerando hipóteses, né, de coisas que acha que vai dar certo, quando na verdade ela não resolve problema nenhum. Né? Uhum. Então eu vejo que sim, tá? Tem que ser realmente aberto. Só dando depoimento aqui, Caçador também é uma cidade que depois do governo de Santa Catarina, Caçador entrou usa um DOC também, a prefeitura. Então já economizou um bom tanto de papel aí.
Legal, legal. Eu trabalhei na Undoc, na verdade, assim, a Undoc foi comprada, né, pela organização que eu trabalhava, e eu ajudei bastante a Undoc no momento de escala deles, mas eu cheguei a ficar, acho que uns 4 meses lá dentro da Undoc também, ajudando lá, eles, sabe, o produto deles. É muito legal, muito bom. Bacana. Alan, você tem Legal. Ui, perdão. Não, pode Alan, falar. você tem no seu currículo aí uns nomes de peso bem bacanas que você participou dessa transformação digital. Você consegue, assim, nos dar exemplos, assim, nos descrever os seus desafios mais marcantes desse período que você trabalhou nessas empresas? Só para a gente ter uma noção, assim, na prática, o que surge. Uhum. Assim, os maiores desafios, o maior desafio realmente foi esse do governo sem papel, né? Como eu falei, a gente tinha, assim, um impacto inicial de mais ou menos 180 mil pessoas, tá? Então, era muita gente, como eu falei, não dava para a gente fazer sozinho, não era uma missão que podia ser dada, assim, por uma empresa só, que na época a gente tinha, que trabalhava com transformação digital, né? Ó, 12 pessoas, tá? Dentro da organização ali, com órgãos públicos, né? Então, não tinha como 12 pessoas pegar e fazer uma transformação digital para 180 mil, né? Então, o que a gente fez? Essa parte do engajamento, essa parte de levantamento de informações e tudo mais, isso foi o maior desafio, assim, que eu já participei, tá? Por quê? Porque no começo parecia que era uma coisa meio que imposta, né? E a gente sofreu muita resistência. Então, através dessas formas de engajamento, é que a gente foi elencando as pessoas que nos ajudariam nessa transformação, né? Eu vou pegar um outro exemplo também que eu participei, Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo também foi um projeto, assim, gigantesco, né? Gigantesco, tanto o processo administrativo quanto o processo jurídico passou por transformação. Só que lá, a gente também teve a parte de engajamento, também teve tudo isso que eu mostrei para vocês, só que no tribunal a coisa veio um pouquinho mais top-down e lá as pessoas, elas falam assim, foi ordem, né, do presidente, então temos que acatar. Então, muitas vezes, a gente já teve que dar carteirada, tá? Não, acho que não tem carteirada? Tem sim. Por que eu vou fazer isso? Não sei o que, não sei o que. Cara, acontece, presidente é um objetivo do presidente, a gente tem que fazer. A gente já teve esse tipo de resposta, né? E às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário. Por isso que uma grande dica que eu dou é o seguinte, toda transformação que você for fazer, seja ela digital, seja ela ágil, enfim, qualquer tipo de transformação, você tem que ter um grande patrocinador por trás, tá? Uma pessoa da alta gestão, que ela vai tirar os impedimentos para você. Geralmente, ela é a pessoa que vai disseminar as comunicações. Preciso passar o informativo para toda a organização sobre transformação digital. Quem que é a melhor pessoa para fazer isso? Cara, o dono da empresa. Por quê? Porque aí ele está comprado com aquilo. Mas aí os gerentes de coordenadores, que geralmente tem alguma versão à mudança, eles vão ver aquilo lá e falar assim, caramba, o presidente está fazendo, né? Então, deixa eu fazer aqui também. Então, essa é uma grande dica que eu dou, tá? Não adianta, né? Se bem, é top-down, né? Para a coisa rolar, senão, né? Assim, ó, tem que ter um grande patrocinador, mas a coisa não pode ser só top-down, né? Como eu falei, o engajamento ali que a gente fazia, o que a gente fazia? Tinha, sim, uma decisão, né, do presidente de fazer, mas a gente fomentava quem estava aqui para que a decisão de cima viesse com uma vontade de baixo e as coisas ali começassem a se organizar e acontecer, entendeu? Então, top-down não vai acontecer só se vier top-down. Se vier bottom-up também não vai acontecer. Por isso que a gente fala, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, para as coisas se encontrarem, os objetivos se encontrarem. E aí você tem mais força. E essa questão, agora já aproveitando que você puxou essa questão do engajamento, assim, né? Você já tinha falado isso na palestra para a gente, mas se puder falar um pouquinho mais, como é que vocês fizeram isso na prática, assim, como é que foi isso no dia a dia das empresas para engajar o pessoal? Foi pela cultura? Foi
eventos? Como é que vocês foram aí puxando? Uhum. A gente começou com muita informação, tá? Muita gestão visual, então folders mostrando para as pessoas que a empresa estava passando por aquele momento de transformação, colocando disponível todas as mudanças que iam acontecer, quando elas iriam acontecer, o porquê que elas iriam acontecer, né? Então, por exemplo, quando a pessoa entrava no prédio, assim, ó, já tinha um folder lá do nome do projeto de transformação digital, super colorido, super visual, assim, chamativo mesmo, para as pessoas entrassem no prédio e vissem aquilo todo dia. No café tinha folder, e-mails, assinaturas das pessoas eram personalizadas para aquilo, né? Então, esse tipo, no dia a dia, né, a gente comentava isso com todos. Mas o grande engajamento a gente fazia justamente em treinamentos, né? Porque você não pode simplesmente pegar toda essa informação, gerar material e toma aí, ó, tá aqui num link e olha lá, e se vira. Não pode ser assim, né? Você tem que treinar as pessoas, você tem que deixar aquele material visível e conversar sobre aquele material. Por quê? Porque aconteceu muito isso. A gente achava que era de um jeito, que tinha que ser de um jeito, a gente lançava um material falando sobre aquilo, e aí na hora que a gente ia conversar com as pessoas, engajar as pessoas em cima daquilo, algumas falavam assim, mas aqui é um pouquinho diferente, né? Beleza, como que é aí? É assim, assim, assado. A gente pegava tudo isso, essas informações, e atualizava os materiais, né? Uhum. Então, era uma documentação viva. Isso é uma documentação viva, tá? Então, a gente utilizou ali muitas práticas de métodos ágeis, tá? Para a gente justamente ter esse feedback. Então, não era um negócio que a gente ia fazendo e lá no final coletava feedback, não. Semanalmente, tá? A gente fazia ali reunião de retrospectiva, pegava o que deu certo, o que deu errado, fazia melhorias para a próxima semana, a gente, né, trabalhava ali com semanas. Então, isso ajudou muito, assim, no engajamento das pessoas. E como eu mostrei ali, né, a gente estava trazendo dados. Tipo, a gente não estava numa ordem que foi dada por alguém. A gente estava trazendo dados. Cara, você vai economizar dinheiro aqui, e aí esse dinheiro vai te alavancar, você vai conseguir destravar o seu projeto, que às vezes está faltando dinheiro dentro da sua empresa, economiza de um lado para você gastar do outro. Certo. Tem uma pergunta da Juliana aqui no chat. Essa questão do coronavírus acabou fazendo com que... vai lá, eu já estava perguntando para ti. Não, pode ir, Jane, pode ir. Essa questão do coronavírus acabou fazendo com que as pessoas aceitassem melhor a transformação, porque muitos acabaram revisando seus processos e vendo resultados. Eu já estava falar um pouquinho aí dessa questão desse empurrão corona. Isso foi assim, a gente avançou muito, né? Querendo ou não, o coronavírus ele trouxe esse avanço, vamos dizer assim, de anos que a gente tinha, né? Por exemplo, todos nós aqui estamos de home office, né? Acredito, né? Todos nós estamos de home office. Trabalho remoto para uma grande parte da população que trabalha com tecnologia é uma realidade. Eu não vejo que isso vai ter volta, né? Mas tem uma provocação aí que eu fiz lá no começo, né? Será que realmente as pessoas aceitaram ou elas foram obrigadas a ir para o mundo digital e, na verdade, isso virou um caos? Né? E até hoje, muitas vezes, está um caos. Porque as empresas, né, as pessoas não pararam para repensar o processo. Eu digo muito isso por experiência minha, por projetos de recursos humanos. O pessoal trabalhando remoto, né? Muita gente trabalhando remoto, a maioria da empresa trabalhando remoto, e ainda assim você tem que ir lá dentro da empresa para assinar um papel, sabe? Então, assim, beleza, teve uma transformação? Para mim, não. Para mim, a pessoa foi trabalhar de casa, agora a transformação digital não aconteceu de verdade. Uma coisa, alguém Mais mais dúvidas, teria, pessoal? alguém mais teria perguntas para fazer? À disposição.
Eu tenho mais uma questão para levantar. Quando a gente pensa em transformação digital, a gente pensa sempre em grandes empresas, em mudanças gigantescas. E as pequenas empresas, esses pequenos negócios, existe toda essa disrupção também? Como é que a gente poderia falar das pequenas empresas? Para mim, sim, tá? Eu não preciso. Aí é uma grande coisa que acho que o pessoal também confunde, né? O pessoal liga muitas vezes a transformação ágil com transformação digital. Para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque eu não preciso fazer uma transformação ágil para ser digital, né? E eu digo isso justamente por causa dos pequenos negócios. Para que eu vou poder utilizar qualquer tipo de ferramenta, de framework em si, dentro, por exemplo, de uma padaria? Por que a padaria não pode realizar a sua transformação digital? Oferecer os seus produtos no meio digital. Fazer com que os seus colaboradores, né, tenham toda a parte burocrática ali também de forma digital, né? Então, os pequenos negócios, eu vejo que eles têm muitos benefícios de transformarem os seus processos, justamente acabar com o papel, acabar com parte física, né? Não oferecendo, tipo, não tem como uma padaria, né? Oferecer pão digital, não existe isso. Mas os processos internos dela, de pagamentos, de RH, tudo isso ela consegue mudar. Ela consegue oferecer os produtos dela no mundo digital, né? Então, só que assim, por que é um pouquinho, na minha opinião, um pouquinho mais difícil para esses pequenos negócios? Porque, na verdade, eles não têm conhecimento disso, né? É difícil você pegar e falar assim com uma pessoa que já tem muito tempo uma padaria, um restaurante, e até o público, muitas vezes, com que ela trabalha, né? Que o público quer ver ali o contra-cheque na mão, de você fazer isso, né? Então, tem, sim, fazer o engajamento, mudar a cabeça aí das pessoas, mostrar o porquê que isso é benefício. Muito dos porquês, quando a gente fala dos porquês, é financeiro, tá? Tem um motivo financeiro por trás, como eu falei, de deixar de gastar com papel, né? Então, só que os pequenos negócios eu vejo porque eles não conhecem essas tecnologias, eles não conhecem que eles podem fazer isso. Até que, a não ser que alguém chegue e mostre para eles. É bem isso, né? Vai pelo exemplo ali, já vai se atualizando. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encaminhando então para o encerramento, né? Esse foi o nosso terceiro contestagem. Eu reforço meu agradecimento em nome de Nova Contestada, a presença do Alan, que muito prontamente aceitou o nosso convite. Agradecer o seu tempo e disponibilidade, né? E também a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Alan, se gostaria de fazer alguma consideração final? Fica bem. Só agradecer mesmo, pessoal que ficou até agora aí, tá? De novo, quiserem adicionar no LinkedIn para a gente conversar depois, fica à vontade, tá? Vai ser super legal bater um papo com vocês. Agradecer a Nina, agradecer a Giana pelo convite, ao Carlinhos também, que não conseguiu estar presente, né? Mas a gente com certeza se encontra em um próximo encontro. Muito obrigada. Então, eu convido a todos que confiram nossas redes sociais, no @contestado no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, estamos em todas as redes, para não perder as próximas edições. Uma boa noite a todos, muito obrigada por acompanhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.